Então, gente, o vídeo desse domingo é sobre um assunto que vocês estão perguntando demais. É sobre a cidadania, que na verdade é nacionalidade. E eu trouxe aqui a Tati, que é advogada, e vai contar tudo pra gente. Cidadania e vida portuguesa. Oi, Cris, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, poder mostrar um pouquinho para o canal de vocês e explicar um pouco mais sobre esse assunto que tem sido bastante comentado aí nas mídias, ainda mais agora, né, que o Brasil está numa crise. Então, assim, muitos brasileiros estão querendo imigrar e nada melhor do que você imigrar de uma forma legal, tendo a oportunidade de fazer a nacionalidade portuguesa. Eu acho e acredito que essa seja a melhor opção, né? Faz muita diferença. Sim. Eu vim com a cidadania, nacionalidade. O Igor veio casado com português, com direito de vir. Cônjuge, né? Cônjuge. E faz diferença. A gente nota muita diferença na questão de comprar coisa, de fazer contrato, ter o cartãozinho português. Sim. E você advoga aqui, já advogava no Brasil, faz cidadania, tá aqui há quanto tempo? Lá no Brasil eu já advogava com cidadania, junto com o escritório aqui em Portugal, porque os processos de cidadania, isso é muito importante para todos vocês saberem. Os processos de nacionalidade portuguesa, eles só podem ser feitos aqui em Portugal, ele só é processado aqui em Portugal. Então, diferente dos vistos que podem ser requeridos no país de origem, nacionalidade não, tá? Então, assim, desconfiem se disserem o contrário. Todos os processos são feitos aqui. Então, quando eu estava no Brasil, eu fazia os processos juntamente com o escritório aqui em Portugal. E atualmente eu estou agora em Portugal, sou advogada inscrita no Brasil e advogada inscrita aqui em Portugal. Também tem isso. Advogados brasileiros não podem fazer o processo sozinho aqui. Se vocês quiserem saber sobre isso, deixem nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre como os advogados podem advogar em Portugal. Exato, que isso aí é um tema também que tem sido bastante recorrente nas mídias e muitas pessoas também estão interessadas em saber, né? Todas as informações da Tati vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você está querendo vir para Portugal, se você quer saber como planejar e se organizar para realizar esse sonho, não deixe de acessar todos os links e informações que estão aqui na descrição do vídeo para você começar a montar a sua nova vida. A nacionalidade portuguesa originária, ela é sempre passada de pais para filhos, porque Portugal adota o laço sanguíneo, diferente do Brasil, que adota a questão de solo, quem nasceu, né? Se nasceu no Brasil, você é brasileiro. Aqui não. Aqui se você é filho de português, você pode requerer a nacionalidade. No caso, por exemplo, os seus pais são portugueses, que é a maioria dos casos dos brasileiros. São portugueses, foram morar no Brasil. Então os filhos desses portugueses, ou português, não precisa ser que ambos os pais não precisam ser portugueses, basta apenas um dos pais que seja português e você pode requerer a nacionalidade. Porque, como eu falei, vou repetir um pouquinho, trata-se de laços sanguíneos. Então, a nacionalidade portuguesa, ela é passada de pais para filhos de forma infinita. Que é o caso, por exemplo, da Cris, minha avó, que era portuguesa. E aí minha avó, muito esperta, fez a cidadania dela e já dos filhos todos. E quando eu fui querer fazer, já tinha todo mundo feito a cidadania, a nacionalidade, e foi muito mais fácil. E você, no caso, é bisneta, né? Eu sou bisneta e o Emmanuel é tataraneto. E o Emmanuel é filho dela e ele é tataraneto e ele é português. Então, assim, é muito bacana isso. Eu acho interessante na nacionalidade, na cidadania portuguesa, porque ela é de forma infinita. O Emmanuel, quando tiver filhos, os filhos dele também poderão ser portugueses, né? Então, é dessa forma que a gente faz o processo. Eu sempre pergunto ao cliente quem é o português na família dele, se é o pai, se é a mãe, pergunto se está vivo e o processo começa a partir dali, do filho do português. O filho do português estando vivo, o processo vai ser feito através dele e vai sendo passado para os demais descendentes de forma infinita. Mas outra pergunta que muitos seguidores têm feito: e se eu for neto? Se meu pai for morto, minha mãe... Então, o que acontece? Neto hoje também pode pedir a nacionalidade de forma direta, mas a lei colocou umas exigências a mais. Diferente do filho, que basta a prova documental, o neto, além dos documentos, ele também tem que ter vínculos com Portugal. E vínculos, isso é importante frisar, é vínculo com Portugal, o país, tá? Não é vínculo com a pessoa portuguesa. Tem muita gente que confunde vínculo com portugueses e vínculo com Portugal. Não, é vínculo com Portugal. Um dos vínculos é residir ou ser proprietário ou ter imóvel locado por no mínimo 3 anos aqui em Portugal.
Aí, se você não tem a nacionalidade e a cidadania, você conseguir isso é muito mais difícil. Muito mais difícil, né? A não ser que você seja um investidor, compre imóveis aqui, que não é o caso de todo mundo, né? Sendo neto, normalmente são pessoas mais novas. Exato, nem todo mundo tem esse valor para investir. Um outro tipo de vínculo é viagens frequentes, no qual a lei não fala qual é o mínimo de viagem. Ficou subjetivo, deixando essa subjetividade a cargo do julgador, né? Também é caro, né? Também uma viagem para a Europa não tira do bolso. Não é tão fácil assim. A outra que pode ser que é um vínculo que você vai criar no Brasil é você se associar, né, já no país de origem, a uma associação recreativa cultural portuguesa no seu país de origem. Só que a dificuldade é que são 5 anos, no mínimo, e não basta ser associado, não basta ser sócio, ficar lá pagando mensalmente, não. Tem que comprovar que participa das atividades da associação, senão também vai ser indeferido. Então, se você está pensando em vir para Portugal, é neto, e não tem outro jeito... Exatamente. 5 anos e ainda tendo que ser ativo. Mas tem alguma outra sugestão, assim? Isso, você querendo a nacionalidade, são essas as sugestões para criar vínculos. Isso no caso do pai ou a mãe ser falecido, né, gente? Essa opção do neto só é indicada se o filho do português for falecido. Porque se o filho do português estiver vivo, é muito mais tranquilo, como eu disse, é muito mais tranquilo você fazer do filho do português para depois fazer a sua. O filho do português, ele vai precisar da documentação e outorgar uma procuração para o advogado para fazer o processo aqui. Pronto, né? Claro, além dos custos, né? A gente sabe que os custos não são baratos, a nacionalidade não é barata, mas com certeza muito mais barato que você ficar vindo pra cá. Exato, ter um imóvel. Então, assim, é um investimento, como eu digo, não é como comprar uma roupa, é um investimento para a vida toda, é um investimento infinito. Hoje você, de repente, não quer vir para Portugal, não quer morar aqui, mas quem sabe os seus filhos no futuro querem. Então, eu acho que você vai estar deixando para os seus filhos. É uma oportunidade para eles também, né? Ou até mesmo você muda de ideia, que foi o meu caso. Eu tirei para ter uma carta na manga. Eu tirei há uns 2 anos atrás. Não pensava em maneira alguma em vir para Portugal. E aí aconteceu. Não é necessário que sejam ambos os pais. É claro que a documentação ela é diferente, mas isso são coisas que eu converso pessoalmente, é diferenciado conforme se for ambos os pais, ou se for só a mãe, ou só o pai, enfim, isso aí são outros detalhes. Hoje, talvez você não queira sair do Brasil, ou queira, né? Mas a gente não sabe daqui a alguns anos que você quer. Vamos supor que você vive no Brasil a vida toda e de repente quando se aposentar quer mudar para Portugal, que também, diga-se de passagem, quem é aposentado tem uma vida muito tranquila, muito boa aqui, né? E se não tiver jeito nenhum de tirar a nacionalidade? Se não tiver jeito nenhum de tirar a nacionalidade, eu indico sempre visto. Existem muitos vistos hoje em dia sendo aplicados aqui em Portugal. Tem o visto para quem tem renda própria, que é normalmente aposentados, ou então pessoas que têm outro tipo de renda, tem uma empresa, ou então, vamos supor, uma pessoa que tem imóveis alugados, mas é claro que essa renda tem que ser o suficiente para residir, para se manter aqui em Portugal. Não adianta você ter uma renda que não dê para se manter aqui. Mal vive no Brasil. Exato, né? Existem mínimos. Existe o visto de empreendedor, que esse também tem sido muito utilizado pelos brasileiros. Bastante gente. Que eu acho muito bacana também, que é empreender aqui em Portugal. Então você tem que fazer um plano de negócios, você tem que ter um capital mínimo, enfim, são muitos vistos. Eu estou falando de uma forma muito superficial porque a gente está falando de um tema, a gente só está explicando que existem outras possibilidades. Outra coisa que me surgiu, por exemplo, se a pessoa é bisneta do português e aí o pai dessa pessoa, que é neto, tira a nacionalidade, o bisneto vai ter direito? No caso, você fala o filho do neto. Isso. Seria isso. Filho do neto. Sim, vai ter direito. Se ele tirar como neto, o que não... Antes, na lei antiga, tinha que ter vínculos, né? Tinham algumas diferenciações. Quando era naturalização, até poderia, mas tinha que ser só na menoridade e tinha algumas restrições. Entendi. Hoje, se o neto consegue tirar diretamente, a gente fala com o neto que não tirou pelo pai, né? Tirou diretamente como neto mesmo, que pulou a geração. Sim, ele pode passar para o filho, sim. Eu não sabia. Eu pensei que se pulasse a geração, que já é muito difícil você conseguir a sua nacionalidade, como você falou, se pulasse a geração nem passava pro... Não. Pela lei nova, não. Então, assim, eu sempre indico não pular porque a maioria dos netos
pelo menos a maioria com quem eu converso, não tem como comprovar esse vínculo. É difícil. Então eu sempre indico para fazer dessa forma, fazer sempre do pai ou da mãe, que seja o filho do português, caso esteja vivo, né? Isso aí é de uma forma bem garantida, sem problema nenhum. E caso o neto consiga comprovar o vínculo e ele venha a obter a nacionalidade, ele pode sim passar para os filhos. Isso, e dali continua aquela forma infinita que a gente conversou. E agora, outra pergunta. Eu sou casada com um brasileiro que não tem direito nenhum à nacionalidade. Ele em algum momento vai ter? Sim. O cônjuge de português ou portuguesa também tem direito à nacionalidade. Mas, né, tem aquele sempre, entretanto, contudo, todavia... Nada é tão fácil assim! Existem requisitos também na lei, né? E a nacionalidade do cônjuge, ela não vai ser a nacionalidade originária, como é o nosso caso. Como eu disse lá no iniciozinho do vídeo, a nacionalidade originária é sempre aquela que vem do sangue, né? Sempre de pais para filhos. Essa é a nacionalidade que a gente chama de derivada, né? Dos cônjuges. Existem dois tipos. Existe aquela que você tem que ficar no mínimo 3 anos casados, onde você tem que ter vínculos, os mesmos vínculos, né, do neto, o cônjuge também tem que ter. E existe também na lei a opção de caso você esteja casado no mínimo 5 anos, presumem-se os vínculos. A droga foi esse tal do presume-se. Quando colocaram o presume-se, e aí ficou subjetivo. O português, ele segue a risca o que está escrito. O problema nesse aí é que não tem nem como seguir a risca, porque quando você coloca presume-se, cada julgador, ele pode presumir de uma forma diferente. E aqui está escrito presume-se, não diz que é obrigatório, não diz que é isso, não diz que aquilo é presume-se, eu presumi que não. Então, o que acontece? Nós, advogados, assim, que trabalham de uma forma séria, eu, pelo menos, que trabalho de uma forma séria e alguns colegas também, a gente sugere sempre que tenha vínculos. Essa é a forma mais garantida do cônjuge obter a nacionalidade dele. E é mais fácil também, porque ele acaba tendo o direito de trabalhar aqui em Portugal. Sim, a gente fala da nacionalidade porque, assim, o cônjuge normalmente, ele quando vem residir aqui com o nacional português, ele pode trabalhar e viver aqui legalmente através de um processo chamado de cartão de residência. Né? Então ele vai trabalhar e residir legalmente. Esse cartão tem validade de 5 anos. Sim. Então o cônjuge não vai ficar de molezinha. Ele pode vir aqui trabalhar, estudar, enfim. E antes de vencer esse cartão, já pode pedir a nacionalidade. Exatamente. Então, nesse ínterim, né, nesse tempo em que ele está residindo aqui, ele vai adquirir esses vínculos, né? E agora, vai poder fazer, então, de uma forma mais garantida. Eu vou ser maldosa. Aí eu venho com o Igor, meu marido, a gente casa. Já até sei a pergunta. Passou 3 anos, ele conseguiu a nacionalidade e me dá um pé na bunda. Porque tem gente desse, pode né? acontecer. Ele vai passar a nacionalidade dele para outra esposa? Nem pensar. É por isso que eu falo, a nacionalidade originária é diferente da derivada. A originária é infinita. Agora, então, a derivada... Tudo bem. A derivada... exatamente, né? Então, gente, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma coisinha, deixa nos comentários. Vai no Instagram da Cidadania e Vida Portuguesa, fala com a Tati, manda direct, tira todas as suas dúvidas, acessa os links que estão aqui na descrição e se planeje para vir para cá também. Isso aí, gente. O que vocês precisarem, fiquem à vontade, tá? A consulta é gratuita, então basta adicionar lá. Isso é importante. Exatamente. Vocês vão passar o caso. Existem coisas assim que são muito peculiares, né, de cada um. Tem a questão de documento. Então, assim, é só conversar comigo que eu tiro as dúvidas sem problema nenhum, tá? E é isso. Eu acredito que é muito importante ter a nacionalidade portuguesa, mesmo que você não queira vir morar em Portugal ou na Europa no momento. Faça isso não só por você, mas também pelos seus futuros filhos ou pelos filhos que vocês já têm. Eu acho isso muito importante. Então, acho que é isso. E obrigada aqui por esse espaço aqui no canal de vocês. Foi muito bacana. A gente agradece essas informações que são super úteis e muita gente estava perguntando. Obrigada, Tati. Obrigada. É isso. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Toda terça-feira a gente tem vídeo de viagens aqui no canal. Às quintas, vídeos curtinhos mostrando o que tá por vir. E domingos, como é morar na Europa.